Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Oferecimento Faberg Tour Experience, pioneira e líder no mercado de turismo esportivo no Brasil. Olá, minha gente, sejam bem-vindos a mais um podcast Tênis Brasil. O tema desta semana, obviamente, é Wimbledon, o terceiro Grande Slam da temporada, encerrado neste domingo, neste final de semana, com sábado e domingo as finais, e nós convidamos dois grandes especialistas para bater papo com vocês e contar tudo que eles viram lá na grama sagrada do All England Club. Alexandre Cossenza, Paulo Cleto, convidados de honra do podcast da semana, obrigado pela presença de vocês aqui. Boa tarde para vocês todos, vocês três que estão aqui comigo e os ouvintes da Tênis Brasil. Sempre um prazer voltar aqui e conversar com vocês. Alexandre, é a primeira vez que eu faço qualquer coisa, né? Um podcast ou mesmo... Mesa redonda, Mesa debate. redonda, quadrada. Não tivemos essa oportunidade antes. Prazer. Prazer é todo meu. Maior do que... Já é um prazer habitual estar aqui com o Zé e com o Otávio nos outros slams, com você, um prazer maior ainda. Pois é, Otávio Maia está enfermo, né? Está ali igual o Carlos Alcaraz, né? Pegou o problema do Alcaraz, está enfermo, e Paulo Cleto entra aqui para bater papo com a gente. Vamos lá, minha gente. Jannik Sinner conquistou seu bicampeonato. Eu acho que o Sinner entrou no torneio com algumas dúvidas do que iria acontecer em função de Roland Garros, ainda por cima encontrando de novo um momento de calor muito intenso na Europa. Então ficamos naquela dúvida, né? Será que desta vez o Sinner vai ter um problema, etc. e tal? Claro que a gente sabe que a grama acelera um pouco as coisas, mas sempre havia uma dúvida sobre isso e eu acho que o Sinner acabou se dando muito bem, né, Alexandre? Sim. Eu acho que o primeiro jogo dele, aquele contra o Kecmanovic, que vai para 5 sets, é uma partida que é estranha, não só pela falta de ritmo Peraí, filho. Desculpa, Zé, o meu filho abriu a porta aqui. Mas a mãe já buscou ele. Mas eu acho que não só pela falta de ritmo, de não jogar depois de Roland Garros, e deve ter passado um tempo sem treinar, esfriando a cabeça, fazendo os exames que ele precisava fazer, mas ele errou mais do que o normal e eu acho que ele errou tomada de decisão, o que é mais raro ainda para o Sinner, que é um cara que eu sou um fã enorme dele nesse sentido, de um cara que você olhar para a partida inteira de 5 sets e ver, cara, quantas decisões erradas ele toma num jogo, e são pouquíssimas. E nessas primeiras rodadas, principalmente no jogo com o Kecmanovic, na primeira, tomou muitas decisões erradas, executou mal, pensou mal. Mas aos pouquinhos a coisa foi entrando nos eixos e ele foi engrenando, achando um ritmo, achando uma maneira de ficar confortável na grama. Tanto que só 7 tenistas tinham sido campeões em Wimbledon antes, sem jogar torneio de aquecimento. Ele agora é o 8º, mas foi crescendo no torneio, fez uma semifinal soberba contra o Djokovic e uma final, né, brilhante, acho que também contra o Zverev, e não chegou naquela marca de 3 horas e 50 minutos, que é aquela estatística que ele nunca venceu um jogo acima de 3 horas e 50. Eu até brincava vendo o jogo, quando o jogo chegou ali em 3 horas e 40 e poucos, ele ia sacar para fechar, e eu falava, putz, se fosse eu, ia pedir um atendimento médico só para passar dessas 3 horas e 50 aqui para enrolar. Ah não, terminou em 3 horas e 46. Paulo, eu acho que, pelo menos na minha concepção, o que me agrada muito do Sinner é que, quando acabou o US Open do ano passado, ele prometeu que ele se tornaria um jogador um pouco mais versátil, que ele buscaria novas armas no jogo dele, e eu acho que foi isso exatamente que nós vimos já em toda a temporada de Saibro, que ele foi incrivelmente bem, acaba tendo esse problema em Roland Garros, quando ele era o bicho-papão do torneio, porque o Alcaraz não estava lá, mas ele mostra também na grama que essas armas novas estão funcionando. Sacou absolutamente incrível, né? Essas últimas vitórias, os últimos jogos dele foram um saque incrível, mas com muita presença na rede, dando curtinha. Eu acho que ele está se tornando um tenista mais completo, você não acha? Olha, eu fiquei com uma curiosidade, eu tenho que perguntar para o Alexandre. Ele pediria esse tempo a mais se ele fosse o Sinner, ou ele pediria esse tempo a mais se ele fosse o adversário, só para checar esse bad record do Sinner?
Isso já foi bem mais comum, né? O adversário pediu esse tempinho a mais na hora do adversário sacar para fechar. Hoje em dia isso tá em extinção no circuito, mas aconteceu muito. Mas seria divertido se ele tivesse pedido. Sim. Sim, Época de Copa do divertido Mundo, o duas goleiro vezes. vai fazer uma cera, é isso, né? Vai se jogar no chão. É. Mas outro dia alguém fez isso. Quem fez foi no jogo do Aliassime, não foi isso que aconteceu exatamente? O Foquina parou no meio do Sim. game para ser atendido. De vez em quando acontece. Mas os espanhóis que eram os reis de fazer isso. Eles que foram aumentando o per capita dessa estratégia, vai. Sempre os espanhóis. De qualquer maneira, falando sobre o Sinner, o que eu acho é que ele está ficando cada dia melhor. Ele é um tenista que não são todos os tenistas que melhoram a olhos vistos, sabe? Você pode pegar o Djokovic, foi um jogador que sempre tentou melhorar, vai. Outros melhoravam conforme a urgência. O Sinner é um jogador que vem melhorando, ele vem, até por isso que eu acho que ele insistiu para o técnico não ir embora, porque ele começou a perceber que esse progresso, o tempo passado e as coisas que estava buzinando na orelha dele, ele estava vendo o quanto melhor ele estava ficando, não deixando o Alcaraz escapar em termos de qualidade, porque o Alcaraz é um jogador, é um cara bem forte, é um senhor adversário. E eu não entendi muito bem, não comprei muito esse negócio que aconteceu com o Sinner em Paris, sabe? Não faz muito sentido para mim, apesar do calor que está difícil na Europa como um todo, né? Eles estão com esse problema do calor estar perdendo o controle. Mas eu não achei muito, não nos foi dito tudo o que aconteceu ali. E sobre essa primeira rodada, ele pegou um tenista, que é o Kemanovic, que é um tenista extremamente regular. É um cara que não dá ponto. Ou seja, ele fez o Sinner ganhar cada ponto. E o Sinner, de alguma forma, ele tinha algum mosquitinho na cabeça, ele tinha. Ele teve que se retirar em Paris, não jogou nenhum torneio de lá para cá. Primeira rodada é sempre difícil para qualquer um, especialmente para o cabeça de chave 1, né, porque alguém vai estar querendo dar nele, não tinha nada a perder. Era esperado que fosse difícil. Mas eu não assisti o jogo todo, mas vou tomar a palavra do Alexandre, que ele fez muitos erros, tanto estratégicos como tomar decisão errada. E decisão errada, hoje, decisão errada para mim é sempre uma questão de instinto, sabe? É o jogador ali na hora de bater, ele toma naquela fração de segundo, ele toma uma decisão. E quanto mais jogado você está, mais fácil esse instinto falar alto. Eu não sou muito um fã desses casos que acreditam que você pode tratar um tenista como um robô e dizer tudo exatamente como o adversário joga, então você vai jogar assado. Ele joga assim, você joga assado. Tá, mas tem sempre aquela história do Garrincha, já combinou lá com os russos, que é para ele jogar assim, para eu poder jogar assado, ou vice-versa. Então, eu acho que ele... Eu já vi, eu lembro o Borg, uma vez ele jogou com um cara, o Amaya. O Amaya era um índio americano, quase 2 metros de altura, canhoto, jogava com uma raquete que fazia um barulhão. O cara teve o Borg na primeira rodada, na quadra 2, assim, pelo cangote. Mas o outro era campeão, o outro tinha um negócio que não se compra na esquina, nem se treina. Ele encontrou uma maneira de escapar. O Sinner, ele sabia que durante o jogo, ele devia saber que ele não estava no bom dia, que as coisas não estavam vindo automáticas, e ele conseguiu escapar porque ele é o cara. E aí, com a segunda rodada ficou um pouco mais fácil, a terceira ficou um pouco mais fácil, chegou ao final jogando um tênis, que é o tênis que todo mundo espera dele. Ele não apanhou o primeiro set, mas nós chegamos lá, vai. Eu achei que ele fez um bom torneio, especialmente por ter começado o torneio não tão bem quanto ele gostaria.
Agora, Cossenza, eu tenho a impressão, um alívio para o Sinner ter vencido o Wimbledon. Ganhar 2 vezes seguidas o Wimbledon não é uma coisa tão fácil assim, a grama é um piso bem traiçoeiro, né? Um escorregão literalmente pode acabar com tudo ali, né? E ele vinha daquele problema, né? Tinha perdido o West Open para o Alcaraz, no Australian Open levou aquela grande surpresa quando o problema físico já até se mostrou ali diante do Djokovic, na semifinal, né? Que ele teve aquele problema durante o Australian Open, aí ele perde a semifinal para o Djokovic, vai para Roland Garros, super favorito, tem esse problema incrível que ele teve, ou seja, estava fazendo 12 meses que ele não ganhava um grande slam, e isso o Alcaraz afastado do circuito, né? Então eu acho que ele tinha uma certa pressão, ou talvez mais do que isso, uma necessidade de mostrar serviço. Acho que sim, né? Eu acho que todo tenista desse calibre se acostuma a ganhar e lida com expectativas internas, acho que até mais do que internas, do quanto, né, ele sabe o que ele é capaz e o que ele pode vencer. Então, quem faz a temporada de sabe o que ele fez, ganhando Monte Carlo, Madrid e Roma. Depois chega em Roland Garros e sofre aquela derrota daquele jeito, tendo problemas físicos com menos de 2 horas de jogo, dominando a partida completamente. Como o Paulo falou, alguma coisa a gente não ficou sabendo, né? A história completa a gente não sabe, talvez vá descobrir daqui a uns 10 anos quando ele resolva falar sobre isso. E inclusive chegou em Londres falando que podia acontecer de novo. Então ficou esse suspense e tal. Mas ele foi indo, e acho que, né, ele não gosta desse discurso de que foi alívio. Alguém perguntou isso para ele, não lembro se foi na coletiva, se foi em alguma das entrevistas que ele deu depois do jogo. Ele disse: não, ganhar o Wimbledon é sempre uma honra, é sempre um prazer e tal. Mas no fundo, e principalmente do jeito que a final se desenhou, com o Zverev sacando horrores no começo, ganhando um set que ele não teve breakpoint, né? E o único mini break que o Zverev teve, ele foi conquistado pelo Zverev, nem foi um erro do Sinner. Então, era um jogo que estava com margens bem pequenas ali. Enquanto o Zverev ia fazendo o saque, o Sinner estava ali, né? Foi pro tie-break do segundo set, vai que, né? Um ponto para cá, um ponto para lá, de repente abre 2-7-0 para o Zverev e a coisa está complicada. Mas ele vence aquele segundo tie-break e as coisas começam a melhorar, a caminhar melhor para ele a partir dali. Então acho que no fundo deve ter rolado uma dose ali de alívio, hein? Por mais que ele não queira admitir. Alívio, você vê só, alívio, ganhar um torneio virou um alívio, né? Esse é o tipo de pressão que os caras têm que conviver no dia a dia, porque não deveria entrar no balanço da conta, vai, se sentir pressionado dessa forma. Mas a verdade é essa. O cara tem uma cobrança atrás, porque não ganha 12 meses, ganhou ano passado. Então, sim, é uma palavra para se usar, é um alívio. Mas, de novo, chegou-se a esse ponto. Agora já teve caras aí, como os outros lá, que nós vimos o outro maluco, ia lá, ganhava 13 vezes, entendeu? Um torneio. Se tinha pressão em cima dele, a gente só fica sabendo o que acontece, parece que hoje, depois de 15, 20 anos, pelo filme da Netflix, né? Talvez daqui uns 20 anos o Sinner conte para nós o que foi que aconteceu. Cada um lida com seus demônios, vai. Não é fácil para ninguém. Cada um tem as suas vantagens, as suas desvantagens, aquilo que vem de graça, aquilo que é dificílimo de conquistar, por mais que você trabalhe. Cada um tem que lidar com a coisa de uma forma. Eu mantenho... Estava difícil para ele, como ficou claro na primeira rodada. Se ele tivesse perdido, nós estaríamos hoje, ele estaria crucificado, vamos dizer assim. Mas ele passou por ali, ele, como o Alexandre falou, ele engoliu o outro sapo, que foi o Zverev vindo que nem um tanque. O Zverev nunca jogou o tênis que ele jogou contra os cachorrões, como ele jogou aquele primeiro set. Aquele primeiro set, eu ficaria muito feliz se nós tivéssemos 5 sets daquele grau de qualidade, vai. Eles jogaram muito tênis, o saque voltou a ser um incômodo como não era há muito tempo, porque, com certeza, o
o Zverev inspirou o Sinner a sacar tão bem, não que o Sinner não saque bem, mas o Zverev estava sacando fora da caixinha dele. O cara estava sacando muito, o que exigiu que o outro aumentasse o par dele também. Foi um belíssimo primeiro set, poucos erros, muitas bolas de qualidade, só que tudo isso foi por água abaixo a partir de uma dupla falta ali no início do tie-break. A cabeça do outro está bem melhor, mas não está aquela Brastemp ainda como é o do adversário dele, que ele também teve que engolir os sapos dele, chegou na final, ele garantiu. Agora, Paulo, não te surpreende o fato de o Zverev, de repente, pintar como o jogador que está desafiando o Sinner e automaticamente o Alcaraz? Ele acaba de passar o Alcaraz do ranking. Claro, o Alcaraz está fora da quadra, então a gente tem um parâmetro diferente, mas acho que ninguém nessa altura do campeonato esperava que o Zverev fosse o cara a desafiar os dois grandes do circuito, né? E ele acaba, por uma série de contingências, né, fazendo isso. Ganha Roland Garros, que tira um peso gigante das costas dele, e aí ele joga bem na grama. Quer dizer, o Wimbledon nunca tinha passado das oitavas, chega na final, claro que deu uma chave bem propícia para ele, ganha do Fritz, né, que é um cara que ele vinha perdendo com frequência, ganha do Fritz, acho que foi um jogo importantíssimo para ele, então, e mostra um jogo também mais evoluído, né? Hoje o Zverev tem uma direita que ataca, que a gente lembra aquela direita horrorosa de Zverev, que se defendia aqui, hoje ele ataca com a direita. Então ele também é um jogador que está tentando evoluir, você não acha? Você talvez deveria lembrar que nós tivemos uma conversa de final de ano, acho que é 1 ano e meio atrás, foi. Talvez 2 anos e meio atrás, onde você me perguntou exatamente sobre o Zverev. E eu falei que ele poderia ser, sim, uma surpresa. O Zverev, ele tem muitas coisas para ser a terceira perna desse trio aí, dos dois que estão consolidados, e ele. Só que o mental dele não está no mesmo padrão que os outros. Tá? Mas jogo ele tem tudo. A direita, você lembra como ele fechou o set ontem? Sim, uma baita ele deu uma pancada na paralela, ou seja, o golpe está lá. Ele só precisa ter coragem de fazer isso. A rede não sai de lá também. Ele só precisa ter a coragem de ir para a rede. Certo? A distância até as laterais continua a mesma de sempre. Ele só precisa botar a raquete, não levar passada e ficar olhando para o lado, sabe? Essa quadra aí foi pintada por um cara que chama Boris Becker, que tinha muito menos altura que ele, só que a bola não passava. Ele já estava na quadra e falava: ninguém vai me passar. Eu vou me atirar aqui se for o cara. O Zverev leva a passada e olha e xinga o pai, entendeu? É tudo uma questão emocional dele, que a gente viu agora que ela tem espaço para aumentar, melhorar. Eu não vejo muito que ele melhorou tecnicamente. Ele melhorou, sim, emocionalmente. Sabe? Ele fez uma coisa que é difícil para o tenista. Eu lembro que eu conhecia bem o Lendo. O Lendo tinha uma tremenda pulga atrás da orelha até ele ganhar o primeiro Roland Garros. E que, se não me falha a memória, eu posso estar errado, hein? Foi sobre o McEnroe e o Roland Garros, que era 84, isso. A coisa mais fora da caixa dele, porque ele era bom mesmo, era na quadra dura. Mas ele não conseguia ganhar, ele perdia as finais, era um tremendo de um bode na cabeça dele. A partir daquele momento, ele foi lá e ganhou um 7 ou 8, uma coisa assim, não lembro mais quanto ele ganhou. O Zverev agora, eu acho que ele passa a ser um favorito, talvez um degrau abaixo dos outros dois, mas ele é um cara extremamente perigoso. Eu não vejo assim, com grande surpresa, ele aparecer numa final de Grand Slam, como ele apareceu há 4 anos atrás no US Open, e perdeu aquele jogo, que com certeza marcou a carreira dele até hoje. Se ele tivesse ganho aquele jogo sobre o time, ele estaria aí pintando e bordando. Mas ele perdeu aquilo, mexeu com a confiança dele. E confiança, é o patrimônio mais valioso que um tenista pode ter. Você mexe com ela, judia dela, você vai pagar caro. Ele está pagando caro. Por ser isso, por ser um mala, sabe? Aí ele fica enchendo o saco de todo mundo, do pai dele, do irmão dele, do público, do juiz. E se ele parar de encher o saco e concentrar no tênis que ele tem, e ele tem 1,98 m de tênis, pô,
ele pode fazer aquilo que ele nos mostrou no primeiro set. Tremendo tenista. A esquerda dele não tem outra igual hoje no circuito, sabe? Aquela esquerda cruzada dele é um massacre. A hora que ele começa a cutucar ali, aberto, fundo, depois ele puxa na paralela, ele nem tenta dar uma porrada na paralela. Isso judia. Pior que tem uns gênios aí que ficam jogando o jogo inteiro em cima da esquerda dele e querem ganhar dele. Ô, Celso, o Paulo falou uma coisa interessante. Desculpa, você quer emendar alguma coisa? Desculpa. Não, só ia apontar que, assim, eu acho que esse Zverev agressivo dessa final de Wimbledon, ele talvez seja um Zverev muito perto do que, não sei se você vai lembrar, quando o Zverev foi para Maiorca, passou uns dias com o Nadal e com o Tony, e ele sai de lá dizendo que, olha, putz, eles falam que, né, não entendem por que eu não sou mais agressivo, que gostariam que eu fosse mais agressivo, que eu deveria jogar mais assim, mais perto da linha, e não tanto lá atrás, levantando bola. Talvez esse Zverev de Wimbledon esteja muito perto da versão que o Rafa e o Tony, né, têm pro Zverev jogar no grande, ou alcançar o máximo do potencial dele. Acho que o caminho é esse. Eu acho, se você ou eu tivéssemos um clube lá em Maiorca e o cara fosse lá falar com a gente, a primeira coisa que nós dois, até o Zé Newton, até o Zé Newton, eu falo, não, a resposta é o seguinte, você tem que ser mais agressivo. Quantos anos? Nós ficamos uma década e meia falando assim, será que ninguém fala para o Murray que ele tem que ser mais agressivo? Que esse negócio de ele ficar passando bola, correndo que nem um maluco. Monfils outro caso, que é o cara que não conseguiu ser agressivo a carreira inteira. Monfils, exatamente. Também. Então, os caras que mas eu acho que é sim, é um estado de espírito, mas eu acho que o alemão tem um pouco disso, de ser um pouco mais agressivo. Eu só acho que ele judiou da confiança dele, sabe? Aquela derrota lá acabou com ele, acabou com ele, porque era um jogo que ele devia ter ganho. O outro tinha um buraco muito grande no revés. E que para ele, com aquele revés dele, não dá para perder aquilo, a não ser que você seja covarde. E que foi o que aconteceu com ele. Ele tinha aquele jogo na mão, deixou escapar. Mas, assim, na teoria, na arquitetura do jogo, não tem como ele perder. Ele tem um saque que é melhor que o do outro, ele tem a esquerda que é melhor que o do outro. Dá para, que nem o Nadal falar assim, bom, é Federer hoje, então tudo ao backhand. Então ele fala, você sai da quadra, apanha se jogar uma bola no forehand dele. Tudo no backhand. 35 bolas seguidas lá. Deixa comigo. E o cara jogava lá. Os caras ficam inventando tênis. Ô César, eu não sei, na minha modestíssima opinião, o jogo do Djokovic e do Aliassime, né, que até de forma surpreendente jogou muito bem na grama, para mim foi o grande jogo do torneio masculino, né? Um jogo emocionante, um jogo em que o Aliassime se superou, sacou absurdamente bem. O Djokovic aguentou 5 horas e 15 de batalha em um nível muito alto também. Foi ali na decisão, quinto set completamente definido, e olha, assim erra uma bola besta que podia ter ganhado o jogo ali. O Djokovic depois domina o super tie. É um jogo com todos os grandes elementos, né? Como é que você avaliou isso e como é que você viu o Djokovic mais uma vez? Ele jura que ainda vai continuar lutando pelo 25º Grand Slam. Esse jogo, para mim, entra na lista das grandes atuações do Djokovic. E aí alguém pode ouvir isso e falar, putz, mas o Djokovic já jogou tanto contra o Federer e contra o Nadal, agora você está falando do jogo dele contra o Aliassime, você está baixando o padrão. Mas calma, gente, agora é o Djokovic de 39 anos que tem outros obstáculos na vida, na carreira. Então, o fato dele estar jogando em Wimbledon com 39 já é um ponto que é completamente fora da curva. Outra, ele praticamente não treina hoje. Eu estava vendo o podcast do Rod, que outro dia, o Rod, ele chama o Djokovic de tenista de part-time, né? Que não é tempo integral. Ele joga de torneios durante o ano e consegue jogar nesse nível quando entra em quadra. Então, eu acho que parte do brilho, do encanto que eu vejo no que o Djokovic faz hoje vem disso, de conseguir ainda executar um tênis de um nível que é obsceno para um ancião de 39 anos. A verdade é essa para mim.
Então, foi legal, foi ver. E assim, eu acho que a graça de ver o Djokovic, pelo menos para mim, está nos detalhes, em como ele administra o tempo, em como ele administra emoções, e fica lá 30 segundos quicando a bola antes de ir para o segundo saque, ou de Chama a reclamar. torcida na hora certa, né? Chama a torcida na hora certa, grita com a equipe dele na hora certa e não perde, né? Não deixa que isso tire a cabeça dele do jogo, do que ele tem que fazer. Isso ainda para mim é brilhante, né? O nível de tênis, como a gente viu contra o Sinner na semi, não é o mesmo. Ele não acompanha quando você pega um cara que está voando do outro lado. É difícil. Mas ele tem perdido para quem, frequentemente, né, nos últimos tempos? Para o Alcaraz, para o Sinner e para o Fonseca em Roland Garros, que foi uma atuação também esplêndida do João. Sim. Mas esse é o nível do Djokovic hoje. Eu não canso de admirar. Não sou um grande fã da pessoa Djokovic, mas do tenista, do que ele faz em quadra hoje, eu acho fantástico. Fantástico. E não fez um torneio espetacular do começo ao fim, né? Ele foi ganhando jogos, perdendo sets, tendo seus altos e baixos, mas foi administrando ali e chegou numa semifinal de novo de um slam. Então, acho que isso tem que ser, levando tudo em conta, botando todos os elementos nessa equação, eu acho enorme o que ele fez. Olha, antes que você me pergunte, Zé Nilton, eu vou votar com o relator, porque em diversas coisas que ele colocou, são coisas que eu penso exatamente o mesmo. É um prazer. De novo, eu também não gosto muito da pessoa, mas é uma aula de tênis, sabe? E o treino dele são os torneios. Ele sabe do déficit que ele tem físico. Não dá para... A garotada tem que treinar 3 horas, 4 horas. Ele já sabe as bolas. Ele vai lá, bate 2, 3 dias antes do torneio, está tudo lá ainda. O que não está lá como estava antes é o físico. Então ele deve saber muito melhor do que nós, ou qualquer um de nós, como os tenistas, nós sabemos até onde que a gente pode ir, ou até onde que vai, ou se chegar ali não vai mais. Ele sabe disso também. É óbvio que o limite dele é muito maior, mas ele tem que administrar dentro das realidades dele. E ele sabe tudo isso mais um pouco. Ele, dos três grandes, ele sempre foi o tenista que tentou mais acrescentar detalhes ao tênis dele. Ele foi progredindo, ele era um passador de bola. Não sei se você... Eu ouvi jogar aos 18 anos de idade, ele era um passador de bola. Ele trocou o saque, mudou o saque, fez o inferno com o saque para ser... Hoje ele dá ace à vontade. A direita dele era horrível. Ele melhorou a direita dele. O físico dele, eu nem lembro como era o físico dele, mas o físico dele chegou a um ponto que ele era um ser alienígena quase. Ele é uma aula para todo tenista. Todo cara que quer jogar tênis tem que conhecer a história dele, tem que ver o que ele fez. Esse sim pode nos apresentar um bom livro, porque ele tem muita coisa que ele investiu para melhorar. Mas, de novo, o jogo deles chegou a esse ponto também, que Djokovic ali acima virou um jogão, porque o Djokovic está no padrão abaixo, senão não teria jogo entre os dois na grama ou em qualquer outro jogo, qualquer outro piso. Então eu fico com um jogão que eu gostei muito, foi ali perto, qual que foi mesmo? Foi o Dimitrov e o Ferry, já por outras razões, pela emoção, que para mim, no esporte, a emoção, o drama, fala muito alto. O Dimitrov, que ficou aí quase um ano longe, o Ferry, que se trancou lá em Stanford, sabe? Os dois vieram caminhos diferentes, progredindo no tênis. O Dimitrov voltou a jogar bem tênis. De repente, ele está aí jogando bem tênis. Sabe? Estava pedindo o ranking emprestado para a ATP, de repente ele está aí, fazendo um jogão com o Ferry, que é um cara que nos surpreendeu a todos. A gente não esperava que ele pudesse fazer aquilo. E aqui na quadra central, o público se envolvendo, os ingleses babando com o conterrâneo dele, foi uma coisa gostosa de ver, decidida lá no final do quinto set. Eu cada vez mais sou fã de drama.
emoção. Senão fica Ele tá vendo muito Netflix mesmo, com certeza, acho que esse é o problema. Aliás, deixa eu aproveitar, Alexandre, e te perguntar, o Ferry é um jogador, né, como o Paulo bem disse, vem da Universidade Americana, tem uma história super curiosa, aliás, ele tem, e vem da universidade, lá, treinou com os Bryant, etc e tal, mas ele é um jogador de 1,75 m, e vimos jogar super bem na grama, né? Claro que a grama é uma superfície completamente oposta. Agora, você enxerga o Ferry sendo um tenista aí para subir, para realmente chegar um pouco mais lá em cima, não? Não sei, eu também não enxergava o Schwartzman 10 anos atrás, fazendo o que o Schwartzman fez, com supostamente 1,70 m, que era a altura oficial dele na ATP, mas ele passava no Rio Open do meu lado, eu tenho 1,70 m e ele era mais baixo que eu. Então, errei nessa previsão aí, 10, 15 anos atrás, quando ele jogava Challenger, eu falava, um bom passador de bola, trocador de bola e tal, mas eu achava que ele ia ficar ali, 100, 80 do mundo, não que ia chegar lá em cima e brigar por coisa importante e ganhar torneio. Ia ganhar ATP 500, por exemplo. De repente, hoje eu já fico receoso de dar de fazer uma previsão assim sobre o Ferry. Gostei do jogo dele, achei legal, achei que ele tem personalidade, ele é corajoso. Achei que ele se perdeu taticamente ali quando a coisa começou a desandar, né, no jogo contra o Zverev, mas o Zverev tem muito mais arma, né, para jogar. O saque do Zverev estava entrando, ele estava atacando bem, acho que o Ferry se perdeu ali. Mas um cara que tem coragem de ir para a rede, sabe o que fazer na rede, sabe o que fazer ali atrás, ele se movimenta muito bem, até porque a altura ajuda, né, o centro de gravidade mais baixo para grama ajuda um pouco. Agora, eu preciso ver mais dele. Honestamente, o Wimbledon foi a primeira amostra que eu tive, né, de ver 2, 3 partidas dele. Achei interessante, mas daí a te dizer que daqui a pouco ele vai ser 20, 30 do mundo, não sei ainda. Posso pintar ele um pouquinho? Porque ele é um jogador interessante, ele conseguiu fazer uma história lá. Com certeza, quem estava em Londres, lendo os jornais, a grande história durante 10, 12 dias foi o Ferry. O Ferry, primeiro, ele tem o problema da altura. Segundo, que a quadra onde que ele é excelente é a grama, e o circuito é muito curto, né? Mas ele teve um bom resultado, ele ganhou do Cobolli lá no Aberto da Austrália. Já é uma vitória, eu nunca tinha ouvido falar dele lá, e ele ganhou do Cobolli. É uma vitória. O Cobolli de lá para cá se enfiou entre os top 10. E ganhou de novo do Cobolli, o Wimbledon, né? Ganhou de novo, mais uma vez ele ganhou do Cobolli. Também entrou na quadra e falou assim, freguês! Entendeu? Então tem essas coisas também. Agora ele não tem, a direita dele não é santa. Se você ficar ali cavando na direita dele, ele entrega, ele é bom quando a bola sobe, ele enfia aquelas cruzadas bem abertas, porque obedece a mecânica do golpe, mas ele quando tem que se defender daquele lado, e ele se salva muito, que na grama ajuda horrores na movimentação. É um baixinho que se mexe muito bem aqui, tipo um Minauer para se mexer. Mas vai ser interessante seguir se ele vai ser tudo isso ou se ele não vai ser nada disso. Só me deixou meio chateado que ele entregou a rapadura muito rápido para o Zverev. Eu pensei que ele ia lutar à morte ali na quadra central de Wimbledon. Pô, ele ficou devendo, viu? Ele abandonou. Ele não acreditou mais nele. E, de novo, ele ganhou do Dimitrov. Tem que chegar lá e lutar mais do que ele lutou. Acho que ele andou perdendo os jogos da Copa do Mundo. Você ganha jogo aos 90 minutos também. Ale, o torneio feminino foi uma grande sucessão de surpresas, campeãs caindo, né? Vemos aí a Iga perdendo para a Iala, um jogo incrivelmente surpreendente. A Anisimova, que foi finalista ano passado, perdendo para a Madison Keys, que é uma jogadora realmente perigosa, embora não tenha um grande currículo na grama. Rybakina, então, perdendo para Elise Mertens. A Mertens não tinha feito nada na temporada de grama, de repente vai lá e ganha da Rybakina. A própria Sabalenka perdendo a Osaka, que histórico de grama também dela é muito pequeno, e de repente você enxergou de novo, o Sabalenka é agora, ninguém segura o título vai lá e perde da Osaka, que ele jogou um belíssimo tênis, aliás, né? Ou seja, uma sucessão de resultados inesperados, acho que só a derrota da Mirra para a Krejcikova
foi meio óbvia, né? Porque a Mirra não se entende bem com a grama e a Bárbara é uma jogadora excepcional, com todos aqueles toques e variações. Mas foi um torneio muito fora do padrão, né? Mais uma vez, isso é bem legal e divertido. Quero que você faça uma análise completa para mim, que termina, obviamente, com essa final toda tcheca. Você resumiu bem. Teve muito resultado aí inesperado, diferente. Para mim, uma grande surpresa foi a Muchova ter chegado na final do jeito que chegou, porque a chave dela não era fácil. Ela já pega a Krejcikova lá atrás e ela estava. E assim, a Muchova, e aí vocês podem dizer que a implicância é minha, mas assim, ela não tem o hábito, não tem o histórico de jogar um grande tênis quando a coisa aperta. Uma tenista com as armas que ela tem, com o talento que ela tem. Até o começo do ano ela tinha um título de WTA só, com 28 anos, agora está com 29. Ela pega a Krejcikova, que ela está ganhando. Se eu não me engano, ela estava um 7-1 quebra à frente, ela perde o segundo set, e ali eu falei, bom, vai desandar. Mas não, ela vai e ganha o terceiro set da Krejcikova, que é uma campeã de Wimbledon. Beleza. Aí ela avança e pega a Osaka. Falei, bom, a Osaka acabou de ganhar da Sabalenka, agora a Muchova não passa. E ela vai e ganha da Osaka em 2 sets. Ganhou bem. Ganhou bem. E aí pega a Coco, faz um primeiro set brilhante, toma um 6-1 no segundo set, terceiro set duro, ela vai sacar, se eu não me engano, em 8-7 no tie-break, né, esse tie-break de 10, ela erra uma direita e erra uma esquerda, sabe aquela esquerda travada que sai 1 metro, sai reta? Falei, putz, tá nervosa, tremeu, match point pra Coco. Agora a Muchova perdeu. E a Coco também joga um match point, uma curtinha na rede, horrorosa. Foi aquilo que vai terrível. E a Muchova vence esse jogo. Então ela chegar na final, para mim já foi uma surpresa enorme. E de repente ela se viu, estava tomando 6-2, 5-2, ganha um segundo set, força o terceiro, e começa o terceiro set com um breakpoint no saque da Noskova. Então quase ela apronta uma coisa aí. Agora, a Noskova é interessante que ela vem meio fora do radar, né? Porque ela era top 10, quer dizer, era top 10, né? Ela começa o torneio como 12 do mundo, se eu não me engano. Mas vai ali, quietinha e tal, ganha um jogo aqui, ganha um jogo ali, a chave foi abrindo, porque ela pegaria a Rybakina nas oitavas, e a Rybakina perde para Mertens, ela ganha da Mertens, depois ganha da Kostyuk na semi, e aí estava na final. Quer dizer, os jogos grandes que ela ganhou foram a Kyrsteia, né, que foi um jogo que ela salvou um match point, mas era um jogo que ela era mais favorita do que isso. Depois ela tirou a Madison Keys, e aí veio a Mertens no lugar da Rybakina, e a Kostyuk depois. Agora, ela sacou muito bem o torneio inteiro, ela foi muito sólida o torneio inteiro, e é uma tenista que, não sei se vocês vão concordar ou discordar de mim, mas eu acho que ela faz coisas muito bem, mas sem chamar a atenção demais. É um tênis discreto. Não é um Quem é essa, perdão? Quem é essa? A Noskova, que foi campeã. Tá. É uma tenista que você olha ela jogando e você, de cara, você não olha, nossa, ela tem esse golpe espetacular, ou esse golpe fantástico. Mas tudo funciona, ela faz tudo muito bem. E a chave foi permitindo, ela foi lá, chegou, foi campeã, e lindo, né? Agora, teve assim, várias histórias legais durante o torneio. A Serena, que voltou, jogou e perdeu. Fisicamente ficou claro que tá difícil para ela, porque toda vez que. E ela perde da Maya Joint, que não ganhava de ninguém há muito tempo, né? Tinha 11 derrotas seguidas em torneios de nível WTA. Só que a Maya Joint jogava um pouquinho mais de ângulo na bola, a Serena já não conseguia voltar no ponto. Então, fisicamente era difícil. A Iga fez um jogo pavoroso contra a Yala, e tadinha, foi lindo ver a Yala comemorando, a família lá, vibrando e tal. Mas a Iga não conseguia fazer nada. Com o segundo saque da Yala, meu Deus do céu, como dava desespero ver isso acontecendo. Né? E isso acontece com alguns tenistas. Né? Outro dia eu vi a Kim Clijsters falando isso, contando que ela ia devolver o segundo saque da Dementieva e não conseguia fazer nada, que era desesperador. Proporcionalmente a mesma sensação. Sim. Mas foi um torneio legal de ver. Eu me divirto vendo o feminino. Ela me lembra muito a Leila Fernandes. Eu acho ela muito. O padrão de jogo dela é muito parecido com a Leila Fernandes. É quase uma dupla, uma cópia. Quase uma cópia. Bom, vou falar sobre as mulheres.
Posso falar sobre as mulheres? Você quer perguntar alguma coisa? Não, porque eu quero que você me diga se você acha que onde vai a Noskova, que agora é uma sétima do mundo, né? Jogadora com 21 anos, e ela, curiosamente, falou no final do torneio que ela se considerava uma outsider, né? Uma forasteira, ela não devia estar ali, né? Foi as palavras dela, que eu achei bem curioso isso, quer dizer, ela jogou sem nenhuma expectativa e foi tão longe daquele jeito. Bom, eu não conheço nenhuma outra tenista que tem tantas pronúncias no nome quanto para mim, Mukhova. Eu vi que o Alexandre fala de um jeito e você fala do outro. Então eu me sinto à vontade de ter o meu nome, o meu também aqui. Pode falar. Então, eu acho que ela sempre, isso o Alexandre matou na veia, ela sempre foi uma daquelas tenistas, como de uma certa maneira era o nosso alemão lá, o Zverev, aquela que entregava na hora H, entendeu? Na hora da onça beber água, ela miava. Era até irritante, porque ela é fortíssima, tem umas tremendas pernas, se mexe muito bem. Os golpes dela são bons, não são tão bons. A direita dela, quando ela está atacando, tudo bem. Quando ela está sob pressão, tanto do momento quanto na quadra, ela entrega. Ela não tem uma direita tão confiável quanto a esquerda. Mas é uma jogadora, talvez seja a jogadora que mais facilmente chega à rede. Ela não tem nenhum problema de ir para a rede. E quando ela está lá, ela sabe se virar. Então, esse negócio dela ter a rede já a distingue de muitas outras, sabe? Você pega as meninas todas que foram na quarta de final, eu estou com a lista aqui, Osaka, Pegula, Goff, sabe? Mesmo a Kostiuk, Pauline nem tanto, Pauline sabe volear, mas essas meninas, elas não gostam de ir para a rede, tem receio de ir para a rede. E é aquela coisa, colocou no canto, passa, nem vou. Mas o que eu acho que fez diferença no tênis da Mukhova é um segredinho, que não é tão segredo, é que ela mudou de técnico. E ela trouxe um cara que tinha desaparecido. Eu pensei que esse cara falou assim, para mim deu, né? Porque ele focou a carreira dele nas mulheres, que é o Sven Graneveld, holandês que treinou desde Mônica Seles, a Ana Ivanovic, a Wozniak, treinou o Michael Stick, Tommy Haas, a Sharapova, Marian City. Ele foi para tudo quanto é lado, treinava homens e mulheres. É um tremendo coach, é um ótimo papo, como são os holandeses, conhece muito o tênis. Não sei o que ele vinha fazendo na vida. Eu ouvi dizer que ele estava trabalhando por detrás como consultor, sabe, coisas assim. Mas, de repente, a Mukhova trouxe ele de volta. E ele deve ter dado uma acertada. Eu nem sabia que eles estavam trabalhando. Eu vi quando ele começou a ficar de pé lá, dando uma força para ela, ele é um tremendo de um grandão, né? Então eu falei, o que esse cara está fazendo de volta aí? Ele, com certeza, deve ter dado alguns toques na cabeça da moça que a levou à final de Wimbledon. Mas lá, de novo, o jogo das duas chegou a beirar o ridículo e tantos turnovers que teve por conta dos nervos, sabe? A menina, a adversária dela, tinha o jogo ganho, praticamente ganho. Só faltava mesmo fechar. Conseguiu enrolar o segundo set e aí quase perde o jogo no terceiro set. Cada hora era uma que estava rezando a Ave Maria para ver se o jogo terminava. Não era nem para ganhar, era para terminar. Estava um martírio aquilo lá para elas. E as outras, nenhuma delas, é gozado que as mulheres não têm isso daí. Acho que teu filho quer participar também. Ele pode entrar aí. As meninas não têm como tem os homens, que vai ser difícil aparecer um cara e dar um chacoalhão nos 4, 5 melhores, sabe? Nos 3, 4. As mulheres, elas, assim, chacoalhões para tudo quanto é lado, sabe? A Kostiuk era uma tenista que eu pensei que ela podia surpreender. Sabe? Ela vinha jogando bem, ela é forte. A mulher derreteu contra a Noskova. Logo no começo do primeiro set, eu já vi que aquilo não ia dar certo. Eu tinha conversado com a minha esposa sobre a Kostiuk e falou, olha, ela tem, fora todos os dotes dela,
ela está muito focada, ela está desde o começo do torneio, que eu tenho visto um jogo ou outro dela, sempre focada. Quando ela foi jogar com a Noskova, quarto game, no máximo quinto game, ela já estava chacoalhando a cabeça, reclamando da vida, olhando para a técnica, falando: o que eu faço? E ela até ali era a jogadora que nem estava olhando para a técnica, ela estava focada em ganhar jogo de tênis. E a hora que ela começou a chacoalhar a cabeça, jogar o cabelo para trás, eu falei: conta não vai fechar. E a Noskova, que ganhou, jogadora sólida, sólida. Ela é uma mulher sólida, além de ter um corpo forte, tremendo perna, se mexe bem. Ela não faz muito, não é espalhafatosa para correr, mas ela chega bem, ela lê bem o golpe do adversário, e quando ela começa a ficar confiante, que não foi o caso na final ela ganhou na marra, mas quando eu vi ela jogar outros jogos, ela começa a dar a esquerda na paralela, esquerda na cruzada. As bolas dela são quase todas retas. E na grama, bola reta, quando o cara está confiante, é uma dificuldade se chegar na bola. A bola anda, a grama ajuda a bola a andar mais ainda. Então, ela fez por merecer. Ela jogou bem do começo ao fim, aguentou o nervosismo de uma final. Era cabeça 9 contra cabeça 10, e ela, no final, levou. Mas, assim, muitas tenistas, a Zabalenka derreteu lá. É outra que teve um ataque no começo do jogo e não parou mais de ter ataque. E, geralmente, ela é uma tenista que tem 2, 3 ataques, mas ela segura a onda e vai até o fim e ganha o jogo. Dessa vez, ela nem chegou perto. Campeonato feminino, cheio de imprevistos. Pois é, 10 campeãs diferentes nos últimos anos em Wimbledon. Cossenza, meu querido, me faz um resumo da excelente participação brasileira, né? Quer dizer, a gente talvez esperasse um pouquinho mais do Fonseca, que acabou perdendo na terceira rodada, pegou um adversário dificílimo, mas de uma forma geral, depois a Luísa foi à final, quer dizer, tivemos 3 finais em Wimbledon, não é uma coisa nada comum para o tênis brasileiro, sobre a grama, acabamos ficando só, entre aspas, com o título do Guto, mas de qualquer forma, uma campanha muito esperançosa em todos os níveis, né? Acho que é o segundo slam que você olha pro geral e olha, o Brasil teve chances aqui, ali e ali, em chaves diferentes, né? Em Roland Garros chegou um momento ali que tinha a Luísa brigando, tinha o Guto, que acabou sendo campeão, o João estava nas quartas e dava até para sonhar, o Demo chegou nas quartas em duplas lá também, as duplas masculinas não foram tão bem em Wimbledon agora, mas a Luísa fez outra campanha excelente, agora número 4 do mundo, e deu dó porque elas chegaram numa final que não tinha nem a Siniakova e a Townsend, que eram as cabeças 1, e nem tinha Danilina e Krunic, que é outra dupla que incomodou a Luísa e a Gabi, né, nessa temporada. Então, de repente, a Mladenovic, que saiu do nada, que até estava sem ranking no começo da temporada por causa de uma lesão, com a Go, que honestamente eu não conhecia, e elas começaram muito mal a final, né? Teve um peso considerável no resto do jogo, porque você começa mal, a Mladenovic jogando horrores nos primeiros games, 2 quebras de saque, já abriram 4-0 ali, o primeiro set foi praticamente embora em 15 minutos, 20 minutos. Segundo set mais duro, e teve um game, que aí eu acho que a Luísa termina a partida não tão afiada quanto ela esteve no resto do torneio, mas ela vai para o saque, toma 3 wins de devolução nesse game, é quebrado e a final acaba ali. Mais um bom torneio das duas, mais um bom torneio. Eu gosto dessa dupla, eu gosto de dupla feminina que joga como dupla, sacando, indo para a rede e forçando o adversário a fazer algo especial. Né? Eu não gosto de ver dupla quando fica um na frente e um atrás e é uma ou as duas atrás, lá, ou as duas atrás, Porque normalmente são 2 simplistas, ou uma simplista e uma duplista, e a simplista fica tentando segurar o jogo lá de trás o tempo todo. Eu gosto de ver dupla quando o time vai para a rede ali para fechar, para ocupar espaço e forçar os adversários a fazer coisa diferente. Sobre o João, terceira rodada, eu achei que foi uma campanha boa, ok, nada de especial. Ele ganhou 2 jogos que ele era favorito.
o Bautista Agut na primeira rodada, que era quase aposentado. Aliás, se aposentou essa semana agora, né? Jogando aquele torneio naquela Copa espanhola, Copa do Rei, algo assim. Eu sempre esqueço o nome, mas é um torneio tradicionalíssimo espanhol. Se aposentou agora, e o De Jong, que é um bom tenista, mas nada muito mais do que isso. Então o João fez o que tinha que fazer nessas 2 rodadas e perdeu uma partida do Safiullin, que o Safiullin foi muito bem, esteve muito bem a partida inteira, e o João não conseguiu achar uma saída ali para mudar o jogo, ou para esfriar o adversário, ou para, sei lá, para botar qualquer coisa diferente na mesa. Acho que nada que ele tentou ali, ele tentou consistentemente a ponto de incomodar o Safiullin, e aí o jogo foi embora. Então, sim, considerando que o João hoje é um top 30, era favorito para chegar nas oitavas e de repente encontrar o Djokovic de novo nas oitavas, achei ok essa terceira rodada. Era um jogo que era ganhável, ele perdeu, também não acho um absurdo que tenha perdido, mas ok. Também não vejo nada não vejo dramático como decepção, fiasco, nem nada disso, mas também não tem nada de especial para o tenista que o João já é hoje. Então não estamos nem falando do que o João pode ser, mas porque o João é hoje vindo de quarta de final de um slam. Só fiquei triste que eu queria rever ele contra o Djokovic, né? Eu queria muito ver ele na grama, como é que ia mudar a dinâmica, né, desse jogo. Seria muito legal. E o juvenil, nas simples, não foi tão bem, acho que derrotas todas cedo, né? Acho que o Guto, se eu não me engano, o Guto na segunda rodada, a Naná perdeu na primeira, acho que a Vitória perdeu na segunda também, o Stork perdeu na primeira rodada. Então, nas simples, nada muito relevante, mas nas duplas, o Guto campeão e a Naná e a Vitória jogando juntos, o que eu acho muito legal, vice. Então, e perderam para tchecas também, né? Sempre tem tchecas espalhadas por tudo, né? Tem tcheca no masculino, no feminino, no juvenil, na simples, na dupla, é impressionante. País daquele tamanho. Mas, de modo geral, outro slam que a gente olha um balanço e fala, poxa, teve chance aqui, aqui e ali. E uma geração com nomes interessantes subindo aí, com Guto, Naná e a Vitória. Paulo, o que você me fala desses juvenis? Eu vou ser um pouco mais poliana. Vou ser um pouquinho mais poliana, vai. Geralmente eu não sou, mas eu acho que se você começar pelos juvenis, é melhor ainda pelo meu raciocínio. Eu acho que nós temos ali alguns ótimos tenistas em termos de potencial. Ótimos. O fato de eles não terem ido bem na simples é um fator. Mas, de novo, vai sempre ser uma dificuldade para esses caras chegarem e jogarem bem em Wimbledon. Até pelo estigma. É mais, eu acho, que encanação do que qualquer outra coisa, sabe? É difícil, sim, para todo mundo fazer essa mudança, para eles também. Mas eu acho ainda que eles temem mais do que a realidade exige, vai. Mas o fato deles também irem às finais, vai, o Guto ganhando, e ele foi o melhor jogador da quadra, meu. Fez chover. O cara cruza, ele não fica parado, ele tem atitude, ele tem confiança, ele é um azogue, aquele moleque. Só falta mesmo, já está na hora agora do Dumont começar a investir bem no saque dele, porque já é uma discrepância muito grande o saque dele do resto do jogo dele. E com isso, o que eu quero dizer, não é que o saque dele é ruim, é que o resto do jogo dele é muito bom. Eu gosto dele, aquele pacote da atitude, ele é um tanto... Ele é provocador no bom sentido, sabe? Ele é cocky. É um jogador que esse tipo de atitude, estando sob o controle dele, vai lhe trazer muita vantagem no circuito. Tem uma direita que eu vou te dizer, todo mundo fala da direita do João, e a direita do João é muito boa, uma das tops do circuito. Esse moleque, a direita desse moleque já anda barbaridades, vai andar mais ainda. Ele tem um estilingue, uma coisa que o João não tem. Eu gosto muito, vou ficar contente em acompanhar a carreira desse moleque. Foi lá e ganhou a dupla. Carregou o parceiro nas costas, se tivesse mais um para carregar, ele carregava também.
As meninas chegaram na final, pô. As duas são uma duplinha, que lindo que é acompanhar duas tenistas tão diferentes, com estilos diferentes, personalidades distintas, sabe? As duas estão indo quase que uma motivando a outra. Se uma começa a descolar, a outra já fica mais esperta. Vai ser ótimo para as duas que essas duas progridam juntas, porque, com certeza, essa rivalidade, no bom sentido, só vai ajudá-las. E são duas jogadoras que têm tudo para serem grandes jogadoras. Estou dizendo boas jogadoras. Para estar aí numa chave de Wimbledon daqui a alguns poucos anos e está atazanando as outras aí. A Luísa eu já falo faz algum tempo que a Luísa é top 3 das duplistas mulheres, se não for a melhor. Ela tem um calcanhar daqueles grave que ela não conseguiu consertar até hoje, que é aquela devolução de direita dela, mas que ela se vira bem, mas lá na rede ninguém joga na rede como ela joga na rede, ninguém. Das mulheres, nenhuma. Ela só ainda não conseguiu encontrar uma parceira à altura. Eu adoraria ver, como que chama aquela tcheca com cabelo de fogo, com cabelo encrespado, que joga muita dupla, uma mulher que é uma... Aquela é outra invocada. É a Siniakova, né, que joga com a Taylor Thomas. Exatamente. Imaginou as duas jogando juntas, pior que eu acho que elas já jogaram e não deu liga. Porque Já jogaram um torneio, não rolou. Não rolou. Mas também, pô, não é assim. Elas poderiam ser, assim, de fazer a coisa ficar boring, de tanto que elas iam ganhar. As duas são muito boas tenistas duplistas. E ela carregar aquela canadense, você já vê o que ela tem as costas quentes, porque aquela mulher é um peso mesmo, sabe? Mas ela se deu bem, tanto é que ela abandonou a mulher, porque a mulher era ruim, a mulher foi lá e ganhou 2 grandes slams. Então calou a boca dela e calou a minha também, né? Mas não dá. Às vezes é difícil assistir duplas femininas, às vezes é difícil. Eu vi essa parceira dela ter, assim, break points e game points devolvendo, e ela não tinha a menor ideia do que ela tinha que fazer na quadra, sabe? Tem um provérbio no tênis que é mais velho que andar para frente, ou do que jogar, que é, além do primeiro saque na quadra, coloca a devolução na quadra, sabe? Ela levava uns saques abertos e ela queria dar uma porrada atravessando a adversária que está parada na rede. Ou então ela dava na grade, sabe? Pô, quem joga no lado do red, né, no lado da vantagem, é a pessoa que vai ganhar o jogo. Sem ela escapar dos game points ou fazer a adversária jogar no break point, a conta não fecha. A conta não fecha. A menina, a nossa brasileira, ela já sofre se sacarem na direita dela. A outra tem que ser assim. Sacaram 45 vezes na minha esquerda. Errei nenhuma. Entendeu? Faz a mulher volear. Ela é sólida, ela bate flat. Ela quer fazer mais forte do que o saque vem, sabe? Estratégia zero. E assim mesmo, foram à final. Mas aí, agora só uma coisa que eu discordo, Alexandre, de você. A primeira vez que eu vou discordar hoje aqui. Eu não achei que elas começaram mal o primeiro set. Eu achei que as outras duas fizeram o dever de casa. Elas entraram com tudo. Elas entraram pisando firme, jogaram muito tênis, colocaram todos os primeiros saques na quadra, colocaram todas as devoluções na quadra, e a partir daí enfiaram a mão. Quem estava no fundo enfiou porrada nos adversários. Elas varreram as meninas. A chinesinha, principalmente, jogou muito bem, sem dúvida. Nossa, o chinês fez chover. Eu falei, eu não acredito, nunca vi essa mulher antes. Mas uma coisa, o Ale tem razão. Diante do saque das duas, da Go, deveria ter tido como você fala, uma evolução mais ofensiva. E isso elas não conseguiram fazer, porque não eram 2 grandes saques, né? Eram saques completamente
devolvíveis. Não eram né? sacadoras. O que nós tínhamos do lado de cá eram rifadoras de devolução. Exatamente. Mas, olha, A diferença talvez tenha sido esse o ponto. saque na grama é difícil de você lidar o tempo todo, sabe? Claro. Tem uma pessoa parada do outro lado da rede, pronta para pegar qualquer bola que sai um pouquinho do lugar. A quadra fica pequena na cruzada. Você tem que colocar lá, você tem que controlar a bola e não ficar dando mais porrada. Faz a outra jogar. A hora que você começa a ganhar pontos sem jogar, a confiança vai lá em cima, sabe? Mas as meninas, as adversárias jogaram muito tênis no começo certo. Elas ganharam o jogo ali. Elas inibiram, elas deixaram as outras completamente sem equilíbrio, elas tiraram as outras do prumo. Quando elas foram ver como lidar com aquilo, e é gozado, falta tática. Você vê, quando a pessoa está dando porrada dessa maneira, é bolinho um pouco mais leve, um pouquinho mais sem peso, deixa a outra fazer o peso andar, tem sempre o adversário parado na rede. Você quer só dar porrada, você acaba entregando muito ponto grátis. E quando você joga na grama e está dando ponto grátis, o outro está morrendo de rir, está tudo de bom. Eu estou tendo que jogar e estou ganhando os pontos. Senhores, quero agradecer demais a presença de vocês aqui com esta excelente análise de Wimbledon, de tudo que aconteceu na temporada de grama. Obviamente, seguiremos firmes olhando agora para a temporada de quadradura que começa, e eu, na minha torcida particular, para que Carlos Alcaraz volte logo para o circuito ficar ainda mais quente do que ele está. Alexandre Cossenza, Paulo Cleto, obrigado pela presença de vocês e até breve para tê-los aqui com a gente. Boa noite a todos também. E conseguimos terminar na hora, hein? Maravilha. Um abraço para vocês, obrigado pela companhia. Abraço, gente. Uma honra aqui estar com vocês. Um abraço. Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Oferecimento Faberg Tour Experience, pioneira e líder no mercado de turismo esportivo no Brasil.